Olá pessoal, então iniciando definitivamente agora a parte hidráulica do nosso projeto. Esse corte agora eu vou querer que ele seja hidráulico, hidrossanitário, eu vou colocar aqui. E aí ele já vai aparecer as coisas mais simples, tá? O que acontece? Eu vou desenhar a tubulação no corte porque fica mais fácil de... Como elas estão na parede, fica mais fácil para desenhar, tá? Onde é que eu quero que fiquem as tubulações? Nesta parede aqui. Então eu vou colocar aqui o corte, porque daí eu já vou posicionar. E aí aqui eu começo a brincar com o meu encanamento. Vou fazer o que eu acho melhor. Deixa eu pegar aqui algumas ideias de projeto para ver alguma opção. Deixa eu pensar como é que a gente pode fazer esse banheiro. Tá, então vamos lá. O corte horizontal é 1, no corte vertical é 2, assim que está numerado. Então no corte 1, eu vou fazer o encanamento descendo por dentro do box, para os registros ficar para dentro do box escondido. Poderia colocar aqui e esconder eles dentro do armário do espelho. Daí você vai do projetista, depende também de uma análise geral de edificação que a gente não consegue fazer porque só tem um banheiro aqui e por aí vai. Então eu vou vir em sistema. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Vou vir em tubo, vou fazer primeiro tudo de água fria. Então eu vou brincar com água fria, vou terminar ela. Água fria residencial, filtro DAF, tudo certo. 3 parâmetros para cuidar, tipo de sistema, comentário e o nome do cano aqui, da tubulação. Vou deixar com uma conexão automática, inclinação desativada. Inclinação para dutos pressurizados não são necessárias, né, para dutos forçados. No esgoto eu vou ter que ter inclinação. Ok, então vou descer com a tubulação de água fria por aqui. Até aqui assim. Essa laje parece que tá voando porque a viga tá oculta, tá? Eu ocultei pra ficar mais fácil de trabalhar. Mas esse cano tem que vir lá de cima da laje, tá? Daqui. Aqui vai ter um negócio legal pra gente trabalhar depois, tá? Daqui eu vou puxar essa tubulação na horizontal para abastecer a pia. Se eu estiver errando alguma coisa técnica de instalações sanitárias, relevem, tá? Não estou acostumado a fazer projetos de sanitário. O foco aqui é ensinar a metodologia BIM e usar o software para fazer esses programas sem precisar comprar plugin nem nada do tipo. Então aqui tem a minha tubulação de água fria no banheiro, tá? Ok. A partir daí, eu preciso fazer esse cano de água fria chegar no chuveiro. Então, sistema, tubulação, vou colocar no eixo aqui do cano, do tubo, né? E vou vir até aqui. E depois ele vai subir para o chuveiro. Então, fechou. Por enquanto, estou deixando inacabado. Pronto. O que eu preciso fazer agora? Vou vir na minha planta, ficou na parede, ó, certinho, bem em cima de onde está o corte. Agora eu vou colocar o corte aqui. Corte 2, vou virá-lo. E vamos lá para o corte 2. Essa tubulação que vai abastecer a minha pia, ela precisa ter um joelho que espera para a pessoa, para o usuário vir depois, só ligar aquele flexível e abastecer a torneira. Então vou vir em duto, vou colocar no eixo aqui e vou deixar para fora para a parede aqui à espera. Pronto, então a pia o cara vai conseguir ligar, mais ou menos. Depois a gente vai arrumando. Mesma coisa ele vai fazer para o vaso. Eu não vou colocar aqui ducha higiênica, mas seria bem parecido, tá? Vamos ver se a gente coloca. Ó. Então eu quero passar exatamente onde está o corte aqui para ficar atrás do vaso, a espera e ligar na caixa acoplada de maneira que não fica aparecendo. Aqui já começam as preocupações. Que tipo de vaso eu vou utilizar? É um vaso que me permite fazer a ligação pela direita e pela esquerda? É um vaso que a ligação é somente pela esquerda? É um vaso que a ligação é somente pela direita?
Então eu já tenho que ter um pensamento muito mais elaborado, porque eu já estou fazendo um projeto para definir. Imagine se eu coloco a tubulação aqui e o vaso só permite pela esquerda. Vou ter que comprar um encanamento muito maior, vai ficar aparente, vai ficar feio, enfim, vai me dar problema, vai me dar transtorno. Eu vou considerar que o vaso vai ter a entrada da água pela direita, olhando de frente pela esquerda do vaso. Então, simplesmente posso vir pela planta, que acho que é mais fácil. Ó. Lancei aqui, consigo plugar no vaso. O que acontece? A altura normal aqui é uns 20 ou 30 centímetros de altura em relação ao vaso, ó. É o chão. Então o que a gente tem que fazer? Vou colocar 25 em relação ao chão aqui. Tá com 35, tá muito alto. Então eu pego essa tubulação aqui, que eu fiz a cota, e vou colocar 0,25. Ó, toda ela já vai funcionar. Não tem, imagina que coisa horrível botar o cano aqui em cima. Comecem a reparar, a instalação sanitária do vaso de vocês. A água acessa a caixa acoplada por baixo. Então isso aqui não sobe. Isso aqui sai. Esse joelho, ele vai ter que ser rotacionado. Olha como dá trabalho fazer as coisas bem feitas e bem planejadas, tá? Ó. Então ele vai ficar pra frente assim, esperando a entrada. Daí o cara vai vir, vai plugar aqui, o outro vai vir, vai plugar a pia. Fica fácil de fazer, tá? O chuveiro, um pouquinho mais complicado, a gente vai pensar nele daqui a pouco. Então, quero fazer a ducha higiênica. Posso só agora, tá fácil de fazer, posso só pegar esse T aqui e colocar ele pra cá. Pronto. Ou posso comprar um aparelho que tem duas saídas, uma pecinha hidráulica que tem duas saídas, bota isso na mesma entrada e um liga a caixa acoplada e outra ducha higiênica. Então é tranquilo, tá? Aqui eu vou fingir que não tem ducha higiênica porque simplifica o nosso projeto. Ok. Com a água fria terminada, entre aspas, praticamente terminada, eu preciso pensar o seguinte. Isso aqui não existe, né? O joelho tem que ficar alinhado com a parede. Então, esse pedacinho de cano aqui é ridículo, é uma coisa que não tem fundamento. O que eu tenho que fazer? Tenho que vir no revestimento, alinhar com o joelho. Se eu não fizer isso, ó, o que acontece se eu não fizer isso? Eu vou ter que usar prolongador. A minha tubulação vai ficar enterrada na parede. Vocês vão ver que isso acontece na obra, mesmo a gente fazendo o projeto bem feito. E aí com o prolongador eu tenho mais uma emenda, tenho mais uma chance de vazamento, tenho mais instalação a ser feita, tenho mais que gastar dinheiro com o prolongador. É preferível evitar. Outra coisa, isso aqui é um joelho soldável. Eu não posso usar um joelho soldável para fazer uma ligação desse tipo. Ó. Senão quando a pessoa for instalar aqui na pia, ela vai precisar de uma rosca e o joelho é soldável. Ela não vai conseguir ligar uma pia aqui. Vai ter que quebrar a parede e fazer diferente. Então, eu tenho que usar um joelho com bucha de latão. Mas por que um joelho com bucha de latão? Todo joelho com bucha de latão é azul. Porque a rosca dele é feita em latão. Ou seja, se a pessoa apertar um pouco mais forte, o joelho não quebra. Se eu colocar um joelho rosqueável marrom, ele não tem bucha de latão, significa que se a pessoa errar no torque do giro, quebra o joelho. E aí eu tenho que quebrar a parede e arrumar minha tubulação. É um horror, espirrar água para tudo. Então aqui tem que ser um joelho latão, ó. Vejam, quando a gente faz o projeto no AutoCAD, alguém sabe sequer vocês aprendem ou se ligam, se tocam que existe essa necessidade de especificar que aqui tem que ser joelho de latão e que aqui tem que ser o joelho marrom? Provavelmente não, porque não é uma necessidade que a gente tem. Aqui eu vou ter que plugar com rosca, então aqui não pode ser um T desse tipo, tem que ser um T com bucha de latão, tá? E aí isso vai para os quantitativos e na obra para eu cuidar vai ficar bem mais fácil também, ó. O alinhamento aqui já tem que arrumar, ó. O joelho com latão ele é mais curto, ó. Então eu vou alinhando para ficar bem claro essa questão que ficou para fora. Aí eu posso escolher, tá? Se eu vou deixar esse aqui um pouquinho para fora, aquele lá um pouquinho para dentro, não vai fazer tanta diferença porque vai dar meio, tipo, 1, 2 milímetros, talvez até menos. Pronto, então resolvido, tá? Todas essas minhas peças aqui, ó,
toda a minha tubulação aqui já conferi, já tá com os parâmetros, ó. Água fria residencial AF. As conexões, ó, todas elas, vou selecionar todas as conexões. Ó, selecionou todos, só tem um desse, né? Eu tenho que vir aqui em comentário e colocar aqui uma conexão de água fria, porque senão ela vai aparecer lá no esgoto e vai complicar a minha vista. Então o que que eu vou fazer aqui para facilitar? Vou selecionar tudo, vou vir em filtro, vou marcar nenhum, todas as conexões de tubo que são 6, ó, daí marca todos os joelhos em azul, o T, tudo, ó. Em comentário eu vou colocar que é tudo DAF. Por enquanto, tá? E agora eu vou fazer a conexão de água quente. Então, vou vir em sistema, vou ir lá pelo corte 1. Tubo, vou fazer com o Aquaterm também da Tigre. Por que eu estou usando a Tigre, tá? Porque a Tigre, para mim, ela é a mais fácil de trabalhar com BIM. Ela tem todas as peças que eles vendem em BIM, já tem o código do catálogo. Tu faz o projeto, o Revit gera o quantitativo, tu entrega pro teu vendedor na tampa, tá? Não tem falha. Água quente residencial. E aí, aqui. Não tem falha não, sempre vai faltar ou sobrar alguma coisinha, mas é porque acontece a obra um pouquinho diferente, tá? Isso aí é uma questão mais de experiência. Mas acertar o quantitativo em AutoCAD é praticamente impossível. No Revit tu vai acertar ou vai errar por uma, duas pecinhas a mais, a menos. É irrelevante a diferença, tá? E aí, água quente, o comentário, tubo de água quente e os tipos de sistema, água quente residencial. Vou fazer aqui a coluna. Vou fazer ela passar... Ah, ó, 28 não é muito bom. Água quente, geralmente a gente tenta usar, tipo, 22. Por quê? Eu não vou fazer um sistema com circulação fechada. Eu tenho que ligar a água da água quente e esperar ela sair toda a água fria da tubulação até a água esquentar o meu chuveiro ou a minha torneira. Isso significa que se for a gás eu gasto gás extra, que se for elétrico eu gasto elétrico, que se for solar eu gasto solar e por aí vai. Então se eu uso uma tubulação de 28 eu tenho muito mais água fria armazenada nessa tubulação para desperdiçar, para ficar o chuveiro botando água fora. Ambientalmente errado, sustentavelmente errado, ecologicamente, economicamente não é viável. Então eu uso a tubulação um pouquinho mais fina, eu tenho menos água guardada dentro da tubulação, mais rápido vai chegar a água quente, tá? Lógico que isso tem limite, e aí vocês aprendem a dimensionar essas coisas lá em instalações hidráulicas, na disciplina. Então vou vir aqui com água quente, vou vir aqui com água quente, e aqui com água quente. Vejam, já está tudo certinho configurado. Eu vou selecionar todas essas tubulações aqui de água fria para facilitar meu ajuste. Não, depois eu faço isso. Conferir, tá tudo aqui os parâmetros certinho, ó, sempre confiram, vão conferindo. E aí aqui eu vou precisar passar pro chuveiro. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui e vamos tirar esse joelho. Por quê? Porque agora eu tenho que misturar essas águas. Tem várias maneiras de fazer, isso aí é outra disciplina, tá? Vou fazer só de uma maneira, não vou ficar explicando muito porque foge da minha alçada aqui. Então eu vou ter que vir aqui em sistema e vou ter que misturar água quente e água fria, porque senão a água sai queimando e queima lá quem tá tomando banho, ou senão ela sai muito fria. Então, dependendo da temperatura do dia, eu regulo os registros, abro um pouco mais água quente, abro um pouco mais água fria e por aí vai. Então, eu acho que em conexão, eu vou procurar aqui, ó, T misturador de transição, que é o que mistura água quente e água fria. E coloco aqui. Que ele já buscou a conexão. Vou traçar uma linha de... Opa. Tem que ser em... Plano de referência fica melhor. Plano de referência, eu vou traçar uma linha usando o chuveiro de referência. Veja que eu tô fazendo no olho as coisas, não faz mal. E aí, vou alinhar o T de transição com o chuveiro. Pronto. Ó. Então tá aqui o T de transição.
alinhado com o chuveiro, a tubulação no 3D eu vejo que não está conectada, então o que eu tenho que fazer? Ir lá para o corte 2, e aí eu consigo ver que eu tenho problema que ela ficou para dentro da parede, porque a gente foi puxando de água fria antes quando a gente fez. Então antes de fazer qualquer coisa de ajuste no chuveiro, vamos fazer a mesma coisa com a tubulação de água quente. Então vou vir em sistema, o tubo já está todo com parâmetro, ó, água quente residencial e aqui. E aqui eu vou puxar. Opa. Vamos salvar. Vou puxar até aqui. Vejam que as peças já são automáticas, ó. Não é o mesmo joelho no quantitativo e no orçamento já está certo. Ó, o joelho é o Caterme. Por isso que eu gosto da Tigre, ele vai fazendo tudo automático. E aí vem modificar, alinhar, e vou alinhar esse joelho aqui. Vejam que a tubulação aqui já está funcionando, tá? A altura aqui poderia alinhar também, então posso ir no corte 1. E posso alinhar isso aqui para ficar perfeito. Embora isso aqui não seja tão necessário assim. Vai ter que traçar a linha, por aí vai, passar, fazer manual no olho mesmo. E tá bom. Água quente eu não vou colocar aqui no vaso, e aí só no chuveiro tá bom. E aí agora tem que pensar o seguinte, uma vez eu fiz tava mostrando isso aqui pra uma pessoa, ó, isso aqui tá virado, tá vendo, ó? Tá saindo, isso aqui tem que ir pra cima. Então, ó, tem que subir pra depois agora ele alimentar o chuveiro com água misturada, de acordo com a minha necessidade, tá? O que eu tenho que pensar assim, ó, isso aqui uma vez eu mostrei pra uma pessoa e deu problema. Essa tubulação não pode ser de água fria. Até pode, tá? Não é errado, mas eu não sugiro que seja. Por quê? Vamos lá, isso aqui tem que ser água quente. Vou colocar aqui de água quente, tá? Vejam que eu coloquei de água quente, mas ela continua azul. Por quê, ó? Porque o tipo de sistema tá com uma água fria. Só que eu quero colocar que o cara use, eu quero que o cara use, que o encanador use uma tubulação de água quente aqui. Aí, mudou tudo. Depois eu mexo nisso aí. Posso usar só o comentário aqui também por enquanto. Vamos ver se vai mudar os outros. Ó, tá. Eu quero que ele use isso aqui de água quente. Por quê? Água fria e água quente, ok. Porque se tiver uma falha de falta de água ou coisa assim, pode ser que essa tubulação e essas conexões recebam água quente. E aí elas podem falhar, pode dar vazamento. Elas não são tubulações aptas a receber água quente, tá? E aí nesse sentido o ideal é que sempre esse trecho aqui todo eu faça de água quente, só daqui para cima eu faça de água fria. Só que se eu fizer, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Ó, se eu colocar isso aqui tudo de água quente, lógico que aumenta meu custo, mas vai melhorar a qualidade do meu projeto. Só que o que eu não me dei por conta aqui quando eu falei isso é que se eu fizer isso desta forma, vai dar pouquinha coisa de água fria, né? Mas vai ter que ser. Ok. Então ajustamos isso aí. Quem não quiser fazer esse detalhe não precisa, tá? Deixar aqui na gambiarra mesmo azar. Ou seja, se faltar água e chegar algum momento que vai parar água quente aqui nessa tubulação de água fria, não vai ter vazamento, não vai ter problema. Eu tenho que pensar na minha manutenção, na manutenibilidade. Uma vez, o que eu ia falar antes que eu esqueci é que uma vez eu fiz isso aqui num projeto e a pessoa questionou, tá, mas não é porque tu botou água quente que a água vai ser quente. Não. Eu tô usando água quente, tô me dispondo a gastar um pouco mais no projeto e na execução para que a durabilidade e a vida útil da minha instalação hidráulica seja maior, tá? Vocês não precisam fazer isso aqui, não tá errado. Se quiser, basta deixar como água fria. Mostrado isso aqui, eu acho que eu vou deixar como água fria para ficar mais didático, só que na prática eu sugiro que vocês utilizem como... façam esses detalhes. Um pouquinho depois do misturador, ainda usa água quente, mesmo passando água fria lá. Porque a tubulação de água quente aguenta água quente e água fria. A tubulação de água fria pode vir a falhar se ela receber água quente, ou se ela receber água muito quente, tá? Então, na prática, se eu estivesse fazendo esse projeto, eu
pessoalmente, eu optaria por deixar esse trecho aqui todo com tubulação de água quente e gastaria um pouco mais, mas não teria um risco de uma falha no sistema. Feito o meu sistema aqui, hidráulico, eu coloco os registros. Então eu venho em Sistema, Acessórios, que tipo de registro? Aqui eu vou colocar um registro de chuveiro para água fria. Coloquei 2 registros? Não, um só. E aqui eu vou colocar um registro de chuveiro para água quente. Vou virando ele, eu tô vendo no 3D para onde fazer, por isso que é bom trabalhar com 2 janelas abertas. Para fazer projeto hidrossanitário não tem como trabalhar só com uma janela, tem que trabalhar com as 2. Senão eu não consigo ver, é difícil visualizar as coisas, às vezes eu tô fazendo fora do lugar. E aí eu tenho que pensar o seguinte, que altura tem que estar esse chuveiro para a pessoa usar ele com conforto, com qualidade. Eu não lembro agora qual é a altura ideal para um chuveiro. Vamos pensar que seja a altura de uma tomada, 1 metro eu vou colocar. Tá? Isso também depende da pessoa, de pessoa para pessoa, qual que é o uso e a altura que ela vai fazer. Então, esse chuveiro está com 1,16. Tá? Basta eu selecionar aqui, que eu cotei o cano aqui, né? E aí eu vou colocar, sei lá, vamos colocar 1 metro. Aí quem quiser colocar 1,15, coloca 1,15. Quem colocar 1 metro, coloca 1 metro. Como essa conexão foi feita na moda de gambiarra, vou ter que alinhar ela dessa maneira aqui. Então, tá aqui o misturador. A torneira eu posso optar por usar uma torneira com misturador, então eu não preciso misturar ela dentro da parede. Tudo depende do sistema que eu vou, e aí se vocês vão aprender em outra disciplina, quais são os sistemas para abastecer um chuveiro, uma torneira por água quente. Basicamente tem aquelas torneiras que é um comando só, que a gente chama de monocomando, que ela mistura água à própria torneira ou o próprio chuveiro, o registro do chuveiro. E tem aquelas torneiras e chuveiros que tem 2 registros que tu vai ajustando manualmente, individualmente eles, tá? E aí muda a instalação hidráulica que vai. Então, tu tem que perguntar pro teu cliente como é que ele quer antes de tu fazer o projeto, porque isso tem que ser definido na etapa de projeto. E isso aqui vai na altura do chuveiro, o corte 2, eu vou ter que passar para ver o chuveiro, né? Então eu vou passar para cá, aqui tá aparecendo a tubulação do chuveiro. E aí agora eu coloco essa tubulação aqui e faço alinhamento com a superfície, mas acho que aqui não lembro se eu tinha feito, tá? Isso aqui também eu tenho que buscar utilizar a bucha de latão. Agora eu não lembro se o joelho de água quente ele tem específico nessa família com latão. Aí tem que pesquisar. Vai para vocês cuidarem, utilizarem certo e pesquisar lá no site da Tigre, porque senão depois na hora de rosquear ele não vai funcionar, tá? Ou na hora de rosquear, se não for com bucha de latão, tu vai rosquear demais, ele vai quebrar e tu vai ter que quebrar a tua parede toda. Então a instalação hidráulica tá pronta, bem certinha, ó. Isso aqui eu posso agora simplesmente mover um pouquinho mais para cá para esconder. E tá aqui o meu sistema. Lembra aquelas vistas isométricas? No Revit basta clicar no cubinho. Tá pronto, faço um pequeno ajuste, ó. Trabalhei um pouco mais para fazer, mas tenho precisão, sei exatamente o que eu vou usar de material, sei exatamente onde é que estão os pontos, não vou ter problema de incompatibilidade no meu projeto. Gero 3D, gero isométrico, gero corte, agora tudo de maneira direta, simples e fácil. Tá? Então tem um trabalho extra, mas tem muito mais qualidade de agora até o uso final da demolição da edificação, porque depois, futuramente, quando eu quiser fazer um furo na parede,
Eu vou olhar esse modelinho 3D aqui, posso até usar em realidade aumentada e vou poder furar aqui para fixar, porque eu sei que aqui não passa tubulação nenhuma. E por que eu passei por aqui? Porque aqui eu sei que não vai furo, né? E se eu quiser fazer, eu sei que aqui eu não vou poder. Ou vou saber onde é que está a tubulação exatamente. Então, sistema hidráulico está pronto. Se eu esqueci alguma coisa é porque não é a minha especialidade.